E aí, uma outra questão, a gente vem para a pesquisa qualitativa. Pesquisa quali é uma pesquisa que a gente não utiliza muito números para expressar o desenvolvimento do fenômeno e o comportamento do fenômeno. Então, a abordagem da pesquisa qualitativa, ela é voltada para compreender significados, experiências, percepções, comportamentos, quais são os processos organizacionais que está acontecendo em uma determinada unidade, uma empresa, por exemplo, ou uma associação comercial, ou uma organização de médicos, por exemplo, os médicos cardiologistas, o que é que eles estão se comportando com a nova moda de utilizar caneta para emagrecimento. Então, como é que está sendo tratado esse paciente dentro dessa nova reconfiguração processual? E a pesquisa qual ela também vai envolver esses significados para compreender contextos sociais. E aí, a pesquisa Quali, ela vai medir esse fenômeno para interpretar como está sendo construída essa realidade. Então, quando a gente observa, por exemplo, a indignação pelo Brasil não ter ganho a Copa, o que é que isso vai construir nas pessoas? Como é que vai reconfigurar o mercado de bairro? Aquelas pessoas que compraram material e não conseguiram vender. Como é que se dá sentido à realidade às crianças que compraram o álbum e estavam esperando que aquela realidade acontecesse? Então, na pesquisa qualitativa, ela busca compreender esse fenômeno ou os fenômenos de forma profunda. Ela analisa significado, percepção, experiência. O pesquisador, ele é um instrumento que vai atuar. Aliás, o pesquisador atua como principal elemento para a coleta de dados, porque é ele que vai interpretar os dados, ele que vai observar quais são os signos, quais são os elementos textuais que têm o mesmo significado semântico. É ele que vai colocar quais são as categorias desse significado, ou seja, é o pesquisador que realmente vai ler o material e vai fazer essa interpretação dos dados. Então, na pesquisa qualitativa, a gente vai compreender esses resultados por meio de um contexto, e esse contexto é determinado corpus, dentro de um determinado local, dentro de um determinado tempo. Na pesquisa quali, a gente vai utilizar dados mais textuais, visuais, a gente também pode utilizar dados que são sonoros. O que é que significa isso? Eu gravei uma entrevista, só o áudio. Então, isso é um recurso sonoro. E aí a gente pode utilizar para fazer essa pesquisa quali. Antes da gente analisar os dados, eu tenho que fazer essa parte textual desse som ou desse recurso visual, transformar a transcrição desses elementos para depois fazer a parte interpretativa. O que é que significa isso? É fazer a indução de quais categorias esses dados estão me dizendo que estão emergindo em relação que a população ou que a pessoa falou sobre aquele tema. Então, quando é que a gente vai utilizar a pesquisa qualitativa? Quando eu quero compreender o fenômeno, explorar os temas que não estão ainda muito estudados, investigar a experiência, atitude, valor daquele público. Quando a gente vai, por exemplo, ao shopping, a gente está vendo uma redução de visita naquele ambiente organizacional. Por que está acontecendo isso? Quais são as outras experiências de compra que estão induzindo o indivíduo a não ir mais no shopping como opção de ponto de venda para fazer essa compra? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma Fenearte e tenho uma experiência totalmente diferente de compra de artesanato, que é um pouquinho até mais caro do que as compras habituais que a gente faz em shopping, mas eu tenho um público de 300 mil pessoas em 10 dias. Por que isso está acontecendo? Então, na pesquisa Qualy, a gente vai analisar esses processos organizacionais, como é que está essa parte social. Se eu quiser, por exemplo, analisar
A percepção educacional de uma determinada escola técnica. Eu também utilizo pesquisa quali e na pesquisa quali eu vou poder também desenvolver, aperfeiçoar algumas teorias. Por exemplo, como é que os gestores atualmente estão utilizando inteligência artificial para modelar o processo decisório de compra de materiais para o estoque dele? Como é que os enfermeiros que cuidam de pessoas acamadas estão se moldando à adoção de tecnologias digitais em cada ambiente de trabalho? Tem um Alexa lá que me informa como é que está aquele paciente, que me informa se eu preciso dar alguma medicação. Então, como é que está a percepção dessa pessoa? E a gente tem algumas técnicas para a gente fazer essa coleta de dados nas pesquisas quali. Quais são elas? As entrevistas, que podem ser estruturadas, semi-estruturadas, os grupos focais, observação participante, não participante, a própria análise documental, os diários de campo e os estudos de caso. Entrevista estruturada, roteiro fixo, pergunta padronizada, mesma ordem para todos os participantes. Elas podem ser feitas pelo pesquisador, podem ser enviadas para que tenha maior agilidade, enviadas para o entrevistado para que tenha maior facilidade e agilidade em relação à coleta dessas respostas. Então, quando a gente deseja maior coleta, para que tenha maior comparabilidade, mas que eu tenha facilidade de padronizar e de fazer essa coleta, eu vou para a entrevista estruturada, mas ela vai me dar menor profundidade e flexibilidade. Já na pesquisa semi-estruturada, roteiro com perguntas previamente definidas. Pode mudar durante a conversa? Pode. Na semi-estruturada, é quase que certo que o pesquisador vai aplicar. Por que é quase certo? Pode ser uma pessoa que ele contrate para fazer a aplicação. É muito recomendado? Não. É melhor que ele vá lá e aplique. Quando é que a gente vai utilizar? Quando a gente está querendo compreender percepção, experiência de maior profundidade. Mas nessa entrevista semi-estruturada, eu vou ter que ter, eu vou precisar de maior tempo, tanto na coleta quanto no processamento daquelas informações. Então, se eu estou com tempo curto para fazer o projeto, eu não posso utilizar entrevista semi-estruturada. E, ao mesmo tempo, se eu tenho mais dedicação, se eu preciso compreender melhor as percepções e experiências, na entrevista semi-estruturada, provavelmente eu vou ter um número menor de entrevistas coletadas, aplicadas. O grupo focal é um grupo pequeno de participantes. Na literatura, varia entre 6 a 10 participantes, que eu vou fazer a mediação, eu, pesquisador, vou fazer a mediação para verificar como é que está essa opinião, consenso, divergência e interesse daquele público-alvo. Então, nesse caso, eu vou fazer a seleção dos participantes, vou colocar dentro de uma determinada sala e vou começar a observar como é que é a interação deles, como é que eles estão participando, se tem alguma perspectiva diferente em relação àquele, àquele elemento que está sendo investigado. Então, nesse caso, o que é que a gente deve observar no grupo focal? Eu estou lançando um novo produto, quero informações. Eu coloco o grupo focal. Eu estou querendo fazer um estudo sobre percepção de compra para um jogo. Posso colocar um grupo focal para ver essa divergência e esse consenso coletivo. Qual é o problema do grupo focal? Se um participante tiver mais domínio de conteúdo, ele pode influenciar os outros demais. Então, para a escolha desses participantes, faça um questionáriozinho para ver se eles têm o mesmo nível de conhecimento, motivação e interesse. Observação participante. O próprio pesquisador vai lá
e ele vai participar nessa observação daquele grupo. Então, ele se coloca dentro, ele participa das atividades para ter mais acesso a essas informações que são mais difíceis de serem obtidas por meio de entrevista. Um exemplo, eu quero ver a aplicação médica do uso do cannabis. Quase ninguém vai permitir esse acesso. Mas eu conheço um médico que é meu amigo e ele me deixou participar e ver como é que tá as práticas, o comportamento em relação a esse uso. E aí essa observação vai ser participante. Mas aí eu posso ter a limitação que é a influência do próprio pesquisador no ambiente observado. O que é que significa isso? Dentro da minha casa, eu já utilizo cannabis no meu pai, no meu avô, porque ele tem mal de Parkinson e Alzheimer, e eu já vi que tive contribuições no uso desse remédio. Então, quando eu for fazer essa análise, provavelmente eu vou tendenciar as minhas observações, porque eu já vi que foi positivo, então provavelmente nas outras pessoas também vai ser. E aí a gente não sabe se realmente isso vai ser observado, mas pode induzir essa prática, esse comportamento com, com base na minha experiência prévia no assunto. Observação não participante. O pesquisador observa sem interagir com os participantes. Quando é que a gente vai utilizar? Quando eu quero minimizar as interferências do comportamento. Vou lá como cliente oculto e vejo no restaurante como é que está sendo o atendimento, como é que está sendo a entrega dos pratos, como é que os garçons estão se portando, se a conta chega de uma forma correta, se o cafezinho chega quente na mesa. Então, nesse caso, eu vou ficar parado no restaurante, não vou falar com ninguém, ninguém nem sabe quem eu sou ali naquele ambiente, e aí eu vou começar a observar como é que está sendo todo o comportamento naquele ambiente. Tenho maior neutralidade durante a observação, mas eu posso perguntar? Não. Eu posso interagir com as pessoas? Não. Eu só vou ver a reação naquele ambiente. Então, nesse caso, eu tenho uma limitação que eu posso compreender menor a participação daquelas pessoas, porque eu não fiz a entrevista em si. Análise documental. Quando a gente tem documentos, relatórios, atas, processos jurídicos, legislação, prontuário, quem trabalha com medicina, políticas públicas, fotografia, registro institucional, dados de IBGE. Então, todos esses elementos são fontes relevantes para responder o problema. E aí a gente pode fazer a análise histórica, institucional e a análise semântica das palavras que a gente vai encontrar nesses relatórios. A análise documental ela é muito usada para fazer a triangulação da análise de conteúdo lá de Bardhan. Então, nesse caso, qual é a limitação? Se o documento estiver incompleto, se estiver refletindo somente de quem produziu, a pesquisa vai ser induzida para esse viés. Então, muito cuidado em relação ao uso desses documentos. Toda vez que você utilizá-los, coloque onde eles estão e qual é a justificativa do uso desses documentos. E aí, por último, a gente tem o diário de campo. Por último, não, o penúltimo. Diário de campo, onde a gente vai fazer o registro, observação, foto, tem que pedir a permissão. Os acontecimentos daquele público. Então, se eu estou utilizando etnografia, pesquisação, observação, participante não participante, eu posso utilizar também diário de campo. Eu vou anotar o que é que está acontecendo a cada vez que eu vou no ambiente da minha pesquisa. Nesse caso, a gente vai ter o auxílio na organização dos dados e maior reflexividade para que a gente analise esses acontecimentos. E aí eu também, quando utilizar o diário de campo, eu tenho que fazer o protocolo de como eu vou fazer a observação, qual vai ser o registro sistemático, se vai ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, qual é a rua que eu vou fazer a análise, por exemplo, se eu estou fazendo a observação das feiras orgânicas, onde é que eu vou colocar o meu ponto, fiz a fotografia de algumas pessoas, eu tenho que levar lá um termo de
publicação daquelas fotos, se tiver os rostos. Então, nesse caso do diário de campo, eu vou depender desse registro momentâneo e a interpretação vai acontecer naquele momento. Por isso que eu tenho que fazer várias vezes para eu ter essa interpretação de uma forma melhor a longo prazo, não somente numa vez ou duas que eu vou acessar o meu fenômeno. E aí a gente tem para a técnica mais utilizada em administração, que é o estudo de caso. O que é que significa essa questão do estudo de caso? Ela vai observar profundamente um caso, que pode ser uma organização, um projeto, uma comunidade, um indivíduo, um processo, e aí a gente vai fazer essa organização desses elementos que a gente observou anteriormente, entrevista, observação, análise documental, registro, os diários de campo, nessa coleta de dados, que é em um local apenas. E aí a gente fala que é estudo de caso simples. Se a gente observar vários elementos de uma mesma semelhança, de uma mesma profundidade, a gente está no estudo de caso múltiplo. No material que está lá disponível para vocês, tem o livro de Robert Inn, que ele descreve como é o passo a passo do estudo de caso, o que é que a gente pode fazer para combinar diferentes fontes de pesquisa, para ter robustez em relação à conclusão, quando a gente está trabalhando na, na, na técnica do estudo de caso, ou seja, nesse delineamento que a gente utilizou para fazer a pesquisa.